Então nós vamos, por uns instantes, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos recebendo a ajuda espiritual que tanto necessitamos e também buscarmos aqui o alimento para a nossa alma, através do conhecimento, através do estudo, para que possamos fortalecer o nosso espírito, compreender a nossa caminhada melhor e sairmos mais fortalecidos do que chegamos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos que nos assistem. Que assim seja. Muito bem. A mensagem de hoje, de Vinha de Luz, intitulada Necessidade Essencial, foi inspirada numa passagem de Lucas, do capítulo 22, versículo 32, aonde ele narra, ou ele relata, o que Jesus havia dito a Simão. Então, para ampliar um pouco a compreensão dessa passagem, que diz: mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, ou seja, para que tua fé não enfraqueça. E para a gente ampliar um pouco a compreensão dessa passagem, que é muito curta, muito singela, né? Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, disse Jesus. A quem Jesus estava se referindo? Então, é esse trechinho que nós separamos para dar a introdução no nosso estudo de hoje, da nossa conversa de hoje. É uma exposição, não é uma palestra, é um estudo do que nós vamos encontrar nessa mensagem. Então, Lucas descreve no Novo Testamento, no trecho que nós separamos, justamente no momento em que estava sendo realizada a Santa Ceia. Então, Jesus narra da seguinte forma. Lucas anotou a narrativa de Jesus. Mas vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Então nós começamos ponto a ponto a observar como é que essa mensagem nos chega. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Jesus estava na Santa Ceia, reunido com os apóstolos e conversando com eles amigavelmente. Mas a gente começa a ler, a entender a fala de Jesus. Algumas palavras nos chamam a atenção nesse texto. Jesus fala, as minhas provações. Olha só, Jesus, um espírito tão evoluído, o mais evoluído que nós conhecemos, o dirigente do nosso planeta, se refere dessa forma, as minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, e aí vem a nossa visão espírita sobre essa linguagem da época. Meu Pai me conferiu domínio. Hoje seria traduzido da seguinte forma: meu Pai Celestial me delegou, me deu a missão. E essa missão, eu vou-lo confio a vós, eu também confio a vocês, meus apóstolos. Parecia já então que ele estava chegando próximo da sua jornada na Terra como Espírito encarnado. E ele já estava fazendo a transição daquilo que ele havia plantado, semeado na sua passagem na Terra aos seus apóstolos. Para que, de uma linguagem muito simbólica e muitas vezes figurada e metaforicamente dita por ele, para que comais e bebeis a minha mesa do meu reino. Hoje nós sabemos que comais e bebeis do meu reino é que adquira o conhecimento que eu lhe passei. Porque todo conhecimento, no fundo, se transforma em alimento.
a nossa profissão, a nosso conhecimento profissional, as nossas habilidades, o nosso talento, ele se transforma em algo que serve o próximo, e servindo a sociedade, servindo o próximo, vai nos sustentar, vai nos proporcionar conforto. Então, é desta forma que eu estou tentando interpretar essa passagem contada por Lucas, não é? Então, Jesus se refere a um dos apóstolos, que era Simão, e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Eu fui pesquisar um pouco o que ele quis dizer com isso, cirandar, ou andar, ou distrair-se. Então, de fato, Satanás, ou seja, as influências negativas sobre Simão, era de mantê-lo distraído ou atraído por outros valores que não eram condizentes com aquele que Jesus estava querendo passar para os seus apóstolos. E ele disse: Simão, eis que Satanás vos pediu para... Então você está sendo influenciado de alguma forma para se desviar do caminho, do roteiro que nós estamos traçando. Interessante que Jesus, com a sua liderança, já estava construindo um roteiro de tamanha dimensão que ele cresceu também com uma tal expressão, que é o que nós estamos vivenciando hoje nas casas espíritas, nos cultos religiosos de diversas religiões. Então, disse Jesus: mas eu roguei por ti. Eu roguei para que não fosses influenciado pelo Satanás, por influências más. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, não enfraqueça. Nesse momento é que Emmanuel extraiu essa frase. E ele continua, para a gente compreender um pouco melhor esse contexto. E tu, quando te converteres, fortaleces teus irmãos. Bom, embora era sabido que o Simão, a quem Jesus tratava de Pedro, então é o Simão Pedro, ele tinha um comportamento um pouco distraído e dava valor às questões materiais, a uma vida mais fausta, mais do que os seus colegas ali sentados à mesa. Então, Jesus também profetizou: quando te converteres, quer dizer, quando se concentrar, e aí nesse momento, eu até me coloquei na posição de Simão. Falei: nossa, eu sou um Simão, porque eu me distraio por aí, eu me desconcentro, eu não foco na minha atividade como cristão e não cumpro com meus deveres à risca, como melhor seria para benefício de todos. Mas, quando te converteres, fortalece teus irmãos. A sua mensagem ajudará a esclarecer, a educar os seus irmãos. Respondeu Simão Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Essa passagem é muito conhecida. E tornou-lhe Jesus: digo-te, Simão, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes e terás negado que me conheces. Então, esse momento muito conhecido em que Jesus estava em julgamento e seus apóstolos foram questionados, e Simão foi um daqueles que naquele julgamento negou conhecer Jesus. Só que Jesus havia profetizado: antes que me negasse, o galo cantaria. E quando Simão realmente negou 3 vezes que não conhecia Jesus, o galo cantou. O galo cantou, talvez aqui da nossa leitura muito modesta, influenciado pela espiritualidade, de alguma forma
aquela cena se desenrolou. E nesse momento, então, Simão caiu em prantos, entendeu que Jesus queria dele como apóstolo e se converteu. Essa é a história curta dessa passagem de Simão e por que, então, Jesus disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça ou não enfraqueça, ou seja, confie no nosso trabalho. Jesus estava implantando então um trabalho de longo prazo que segue até hoje, que veio através do Consolador prometido, que ele mesmo havia citado na sua passagem na Terra, que se transformou através das revelações trazidas por Allan Kardec, o nosso codificador, e mais posterior, como nós vamos ver aqui, as obras mediúnicas, que nós nos baseamos hoje para entender o que aconteceu na nossa transição e na nossa evolução desde há muito tempo. Então, para entender um pouco melhor a mensagem de Emmanuel, eu me apoiei aqui em 3 obras, extraindo ali algumas informações que vai nos ajudar a compreender o que Emmanuel nos trouxe. Então eu recorri à obra de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, que é Jesus e Nós. Depois também recorri ao Consolador, que é uma outra obra de 1940 de Emmanuel. E também recorri Em Busca da Iluminação Interior, de Joana de Ângeles. Muito bem, disse Dr. Bezerra. Isso na psicografia de Edivaldo em 2023. Na realidade, também é bom lembrar que esse texto se refere, então, a entendimento do significado da fé. Porque é disso que Jesus fala. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Então é sobre a fé que nós devemos cultivar, que Jesus está falando. Mas como fazer isso? Que fé é essa? Simplesmente crer? Simplesmente aceitar? Então, Dr. Bezerra de Menezes nos relata a sua doutrina, ou seja, a doutrina de Jesus, renascida na revelação espírita, através do que nós conhecemos como Consolador prometido, continua combatida para não ficar combalida. É constante o nosso esforço de transformação. O fato de nós estarmos buscando conhecimento e buscando modificações no nosso comportamento é uma luta constante. E ele se estrutura nas vossas fracas forças. Diz Dr. Bezerra: preservai, pois, estendendo o bem, praticando o bem. Não seja como a vossa voz que aplaude o mal, tampouco seja a vossa palavra estertorada que espalha a violência. Então tenha brandura, meus filhos. Onde houver agressividade, paciência. Onde houver desesperação, coragem. Onde a fé parece bater em retirada, coragem onde a fé parece bater em retirada. Jesus conta conosco e formamos um grupo homogêneo no qual, à semelhança de uma roda, mudamos de postura. Essa é a mensagem de Dr. Bezerra. Que nós estejamos sempre buscando conhecer melhor a história de Jesus, mas não só conhecer a história por conhecer, mas também praticá-la, entendê-la, pôr em prática os seus ensinamentos. Então, nesta mensagem de número 45, intitulada Necessidade Essencial, diz Emmanuel:
justo destacar que Jesus, ciente de Simão Pedro, permanecia no mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não afastassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa e a consideração social. Ou seja, era um comportamento de Simão Pedro na época e convivia com Jesus, mas Jesus era tolerante com ele. Entendia que era o momento que ele passava, mas que esse momento haveria de ser modificado no seu íntimo. Declara o mestre haver pedido, que significa orado, por Simão ao Supremo Senhor, para que Pedro não se enfraqueça no dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus. Ou seja, a fé é a confiança que nós devemos depositar em Deus. De que forma? Nas suas leis naturais, tão bem criadas e estabelecidas, que regem a nossa vida, que regem o nosso dia a dia, que explicam os nossos desafios, ou mesmo glorificam as nossas conquistas também. Porque à medida que nós vamos entendendo e nós vamos compreendendo as leis naturais do Criador de uma forma mais íntima, nós vamos adquirir maior confiança na nossa caminhada e na nossa diretriz. Então, num ciclo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação até a morte, todos os benefícios visíveis, todos os benefícios materiais, nós estamos na Terra e utilizando todos os recursos por empréstimo, nada é nosso. Esses são os benefícios visíveis. Esses benefícios visíveis, segundo nos relata aqui, nos conta Emmanuel, estão sujeitos à transformação. Tudo se transforma. Nós estamos envelhecendo, as crianças estão crescendo, indo para as escolas, adquirindo maiores conhecimentos, se transformando em cidadãos do bem. E é assim que se transforma a nossa sociedade. Muito bem. Diz Emmanuel, testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. E o que ele quis dizer com fé viva e fé ativa? E aí nós fomos buscar algum recurso em O Consolador, de Emmanuel. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, é uma obra longa, nós temos que batalhar constantemente. Porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la e feri-la. Está dizendo aqui Emmanuel que é comum nós encontrarmos barreiras na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso esforço. E como sendo, por exemplo, ele cita aqui, pode ser a ingratidão de um amigo, ou um gesto impensado de alguém que nos fere, que nos toca. A incompreensão de alguém também pode nos atingir naquele momento e nós perdemos a fé, a esperança em algo. Uma insignificante dificuldade pode prejudicar-lhe o desenvolvimento. Ou seja, essa é a fé viva e ativa das mais difíceis para serem consolidadas. É quando nós superamos esses desafios que encontramos no dia a dia, quando nos deparamos com uma barreira de comportamento ou acidental que nos chateia, que nos aborrece e que nós precisamos de fortalecer-nos para superá-la. E diz Emmanuel,
Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. O que é a oficina humana? Aonde está a oficina humana? A oficina humana é nossa vivência, nossa reencarnação, a experiência que estamos vivendo na Terra. Essa é a oficina humana. É o momento em que nós nos encontramos aqui juntos para evoluirmos em grupo. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que é nada mais, nada menos que a prática da caridade, do amor ao próximo, que nos ensina a amar uns aos outros com fidelidade e devotamento. Esse é o grande esforço que nós devemos nos empenhar para superar as nossas dificuldades, caso elas ocorram. E uma vez superadas, nós adquirimos mais confiança no que estamos fazendo, nós adquirimos uma sensação mais prazerosa de caminharmos na nossa evolução. Então, convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para uma divina ascensão, para uma ascensão pessoal e coletiva. Porque nós só podemos adquirir prazer e conquistar a felicidade quando todos estiverem bem. Não basta um estar bem. Então é importante a nossa convivência para que a gente adquira essa status e adquira essa prazer da vida e desfrutar melhor a nossa reencarnação. Porém, essa é a mensagem trazida por Emmanuel com respeito à fé, que nós fomos pesquisar um pouco mais no Consolador, também de Emmanuel. O Consolador é um livro muito interessante que eu recomendo, que foi psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1940, que segue a mesma linha de raciocínio do Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. E ali Emmanuel traz novas questões que nos ajudam a compreender melhor a nossa caminhada, a nossa luta contínua, a nossa busca por essa felicidade tão sonhada por todos. Então, a pergunta feita foi, que é a pergunta 354, pode-se-á definir o que é fé? A pergunta dirigida a Emmanuel. E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. A certeza em Deus, a fé não é abstrata. A fé é com base no conhecimento das leis naturais que Deus criou e que aos poucos nós somos a ela apresentados e vamos compreendendo melhor. Para nós, da doutrina espírita, já adquirimos um avanço grande quando conhecemos a lei da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Começamos a entender melhor que a nossa vida não é uma passagem única, são várias passagens. E por ser várias passagens, aí está a oportunidade de nós conquistarmos, então, um grau maior de evolução e de felicidade. Então, diz Emmanuel, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Diz Emmanuel, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio.
Não basta dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Somente crer por crer não agrega muita coisa que nos convença que estamos no caminho certo. Mas quando nós entendemos e passamos a saber o que está acontecendo, nós vamos ser mais confiantes e fortalecidos no que estamos fazendo, no caminho, nas nossas escolhas, nas escolhas que Simão teve que fazer de uma hora para outra, na hora que caiu a ficha, quando ele ouviu o galo cantar. Ele que estava vivendo uma vida mais descomprometida, mais materialista, teve que mudar o rumo porque, algo me tocou, porque de fato eu entendi a mensagem que Cristo estava passando e eu vou abraçar essa mensagem e serei um dos apóstolos. E foi, porque Jesus também profetizou que ele seria um dos seus apóstolos que conduziriam a mensagem por ele deixada. Então, seguindo, eu creio, não só dizer eu creio, mas também eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Também Emmanuel não deixou de lado que todo esse conhecimento tem que vir azeitado, vamos dizer assim, temperado com sentimento de compaixão, sentimento de amor, sentimento de conquista para o bem que vai valorizar o crescimento do nosso irmão, do nosso próximo. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade. Se a gente encara a coisa sem entender o que está acontecendo, ela se transforma numa dor. Mas se a gente passa a entender, é uma responsabilidade que nós estamos assumindo perante um certo desafio que nós nos encontramos. Seja profissional, seja familiar, seja no ambiente de trabalho, aonde for. Quando nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós deixamos de sofrer, ou sofremos menos. Essa é a mensagem que Emmanuel quer nos passar. Aí nós sofremos menos e também tornamos a nossa caminhada mais suave, mais agradável. Então, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança, ou seja, o conhecimento, a compreensão nas leis divinas, que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera de um discípulo, como Simão se transformou num discípulo verdadeiramente comprometido com o Evangelho de Jesus, com o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, essa foi a pergunta número 354. Na pergunta 355, Emmanuel responde: será fé acreditar sem raciocínio? Ou seja, fé é acreditar cegamente? E ele responde: acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Acreditar e confiar em Deus sem entender o que está acontecendo é o início de um processo.
é uma forma embrionária de nós estarmos realmente sendo, reconhecendo o grande poder divino através de suas leis, que ainda não as conhecemos. Mas à medida que formos conhecendo, a transformação em nós é muito mais profunda e muito maior. O ato de crer em alguma coisa, diz Emmanuel, demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. O Espiritismo é uma doutrina que requer estudo. É difícil de falar de Espiritismo sem que haja um conhecimento de seus fundamentos, dos seus princípios. Não dá simplesmente para se aprofundar se não houver esse estudo e dedicação. Então, para que a alma edifique a fé em si mesma, admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. Quer dizer, nós falamos nada com nada, sem pé nem cabeça, como se diz na linguagem popular, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despaupérios. Então, se nós não temos um embasamento mais estudado, sólido, podemos ser ludibriados. É isso que ele quer dizer. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. A razão, apesar de nós estarmos buscando uma explicação lógica para as coisas, nós não podemos de forma nenhuma abandonar o sentimento que nós devemos nutrir um pelos outros. O sentimento de admiração, de valor que nós devemos nutrir pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Bom, é desta forma que eu enxergo que nós buscamos a consolidação da nossa transformação. Não é fácil. Eu, quando faço uma apresentação ou um estudo dessa natureza, eu vejo quão distante eu estou desta realidade. Quanto eu tenho, pessoalmente, que me transformar para melhorar. Mas se eu não fizer nada, vai ficar pior. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me expor, eu tenho que me apresentar, eu tenho que insistir. Senão, eu vou estagnar na minha vida espiritual. É só assim que a gente consegue um progresso e um estado mais desenvolvido espiritualmente falando, no sentido de que adquirindo fé e confiança de que dias melhores sempre irão ocorrer. Mas esses dias melhores não é dentro da etapa transitorial que nós vivemos, que é o que Emmanuel se refere, ou seja, onde tudo se acaba. Estamos chegando já no final. Aí nós vamos buscar em Joana de Ângeles um trecho do seu livro Em Busca da Iluminação Interior. E lá existe um destaque para os desafios à fé. E Joana relata: antes o mundo te atraía, como ainda prossegue de certo modo. Quer dizer, nós ficamos meio em dúvida, vou para lá, vou para cá, faço ou não faço, enfim, estou me referindo aos gozos materiais exagerados. Nós podemos sim ter momentos felizes e agradáveis em família, em grupo, mas existem exageros. Ao fortalecer-te gozos imediatos e inebriantes que encharcam a alma e ao mesmo tempo atormentam-na em falsa realidade a respeito da vida, porque estamos
embebecidos, né? E acreditavas em conflito íntimo que algo maior e mais planificador deveria existir, que te preenchesse o vazio existencial. Então buscamos, através de uma diversão fútil, preencher um vazio existencial que nos leva a nada. O homem velho, diz Joana, o homem velho, conforme o conceito do Evangelho, deverá dar lugar ao homem novo, que te desenha para o futuro. Ninguém que esteja na Terra, que se encontre em plenitude como pensavas. Ninguém. Quer dizer, Joana está dando a nós aqui uma visão mais ampla de que nós somos muito parecidos uns com os outros. Nós temos que fazer o esforço pessoal para que essa melhora em conjunto aconteça, ocorra. Todos estão em concerto, diz ela. Nós estamos sendo arrumados com as sublimes exceções. Claro, nós estamos aqui sempre recebendo a ajuda da espiritualidade superior, ou desencarnada ou encarnada, porém, sinalados pelas dores próprias do progresso da evolução. Alinha-te com aqueles que são exemplos, mesmo sofrendo, e serás infinitamente ditosos. Ou seja, alinha com aqueles que nós devemos ter como referência de uma vida mais digna e saudável, para que a gente não caia em desespero e no vazio existencial. Então, queridos irmãos, queridos amigos, nós esperamos ter concluído com a nossa tarefa de interpretar aqui as necessidades essenciais que nos trouxe Emmanuel na noite de hoje. Então, agradeço a paciência de todos por atender a essa noite, nesse encontro de hoje. Certamente tivemos também uma grande assistência do plano espiritual, que a cada um nos acolhe e nos atende nas nossas necessidades. Então, nós vamos partir para o encerramento com a nossa prece final. Senhor Jesus, nosso querido patrono Dr. Bezerra de Menezes e seus assistentes que nos acompanham nesta noite. Nós somos gratos pelo que recebemos e nós também queremos direcionar e pedir, se merecido for, que a sua assistência se estenda até os nossos lares, para que ali se estabeleça a harmonia, a paz e também o refazimento do corpo e da alma, para que possamos ter a assistência que precisamos. Nós também rogamos, Senhor, pelas almas que estão perdidas, desorientadas, que precisam de ser envolvidas com carinho e compreensão para retornarem ao rumo da sua conquista pessoal de libertação e crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, e nos despeça na sua paz. Que assim seja.